Quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020. Que esse vídeo possa encontrá-los com saúde e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de hoje meditar um pouco nas palavras de Paulo, que está em Filipenses, capítulo 3. Primeiro vamos ler o verso 8, que diz assim: Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, Paulo aqui nos dá uma lição de amor, de persistência, de perseverança. Paulo, como sabemos, era um homem considerado em sua nação. Tinha uma carreira promissora no Sinédrio, mas deixou tudo para trás por amor a Deus, por amor a Cristo. Deixou de ser o perseguidor da igreja para ser perseguido. O que nós podemos aprender, irmãos, dessa história de Paulo? Nós podemos tirar para nós uma coisa muito importante. Vamos olhar para o ano de 2020, mas não só para o ano de 2020, para os anos que se passaram. Vamos pensar o que eu tenho feito por amor a Deus. O que eu posso melhorar no ano que vai se iniciar logo. Eu não quero aqui apenas meditar nas coisas ruins do que passamos nesse ano ou o que irá acontecer no ano que vem, porque o que irá acontecer no próximo ano nós não sabemos. Mas a Bíblia nos dá uma certeza: podemos confiar em Deus. Se entregarmos nossa vida a Ele, nós podemos estar confortados que Deus olha pelo seu povo. E Paulo, embora com tudo isso que ele tinha passado, perseguição, tortura, ele amava Deus e dizia que tudo que ele tinha perdido lá era refúgio, como diz aqui no verso. Refúgio por amor de Cristo. Mas eu gostaria que nesse final de ano pudéssemos meditar no que pode ser melhorado nesse relacionamento nosso com Deus. Gostaria de ler outro verso aqui, ainda no capítulo 3 de Filipenses. Nós temos o verso de 13 a 16, que Paulo diz assim. Vou ler do verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, que se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos pensar um pouco nessas palavras. O que Paulo está dizendo para nós aqui? Ele não se considerava perfeito, mas o que ele tinha aprendido, o que ele tinha alcançado, ele vivia de acordo com o que ele alcançou e não voltava para trás. Isso para nós, irmãos, deve ser muito significativo. O que você já aprendeu da palavra de Deus? O que você já colocou na prática em sua vida? Pense, nesse ano que se inicia, que vai se iniciar, pense o que você pode melhorar mais e esforce-se para não voltar atrás em nada que você já aprendeu. No livro Minha Consagração Hoje, na página 369, eu gostaria de ler uma frase que Ellen White colocou aqui, um texto, que nos ajuda muito a pensar no ano que vai se iniciar. Diz assim: gostaria que os irmãos pensassem muito nessas palavras.
Ao entrardes em novo ano, fazei-o com sincera resolução de vos dirigirdes para a frente e para cima. Seja a vossa vida mais elevada e exaltada do que foi até aqui. Não permitais que vosso alvo seja buscar vossos próprios interesses e prazeres, mas avançai na causa de vosso Redentor. Não permaneçais numa posição em que sempre necessiteis servir-vos e onde outros vos precisarão ajudar a conservar-vos no caminho estreito. Deveis ser fortes para exercerdes influência santificadora sobre outros. Podeis estar onde o interesse da vossa alma seja levado a fazer o bem aos outros e a confortar os tristes, a fortalecer o fraco e a dar vosso testemunho em favor de Cristo. Onde quer que se vos ofereça uma oportunidade, tende o alvo de em tudo, sempre, em qualquer lugar, honrar a Deus. Fazei com que vossa religião esteja em tudo. Olha só, irmãos. Esse deve ser o nosso alvo. Para frente e para cima, assim como Paulo disse. Como um atleta que se abstém de muitas coisas para alcançar um alvo, Paulo fala, nós também devemos nos abster de muitas coisas para alcançar o grande alvo, que é a salvação em Cristo Jesus. Diz ela ainda, preparai-vos para a eternidade com um zelo por vós ainda não manifestado. Educai a mente para amar a Deus, a reunião de oração, a hora da meditação e, acima de tudo, a hora de comunhão com Deus. Tende mentalidade divina, se vos quiserdes unir ao coro celestial nas mansões do céu. Que esse ano que se inicia, nós possamos também, como ela diz aqui, educar nossa mente para amar a Deus, amar a igreja, as reuniões de oração na igreja, a meditação de cada dia, a nossa hora de comunhão com Deus, a nossa hora de oração. Para terminar, nova página é virada no livro do anjo relator. Uma página nova, um ano novo. O que será escrito? Fazei com que aí seja conservado um relatório de que vos não tereis que envergonhar quando for exposto aos olhares dos homens e dos anjos. No dia que o nosso nome passar, esse relatório de 2021 que vai se iniciar, irmãos, seja um relatório completamente positivo para a honra e glória de Deus. Eu quero desejar a cada um de vocês, cada um que vai ver esse vídeo, aos meus irmãos na fé, aqueles que eu não conheço, eu desejo para você um 2021, acima de tudo que possa acontecer, eu desejo para vocês que a comunhão com Deus de vocês seja cada vez melhor e maior. Esse é o meu desejo e a minha oração. Orem por mim, irmãos, porque eu preciso de vossas orações. E eu irei orar por vocês. Que o Senhor ilumine o nosso caminho no ano que se inicia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.